Boa tarde para vocês que estão nos assistindo aqui no Dia Nacional do RPG, no segundo dia do Dia Nacional do RPG, né? Chegando já no final do nosso domingo. Nós somos da Toca São Paulo do Conselho Branco, um grupo fundado em 2000 e que se dedica a promover, principalmente, é claro, a obra de Tolkien, né? Mas também a literatura fantástica em geral, né? E para isso usando ferramentas como a contação de histórias e o RPG. Eu sou o Mandus Feantur, sou professor de idiomas e historiador, né? E comecei no Dungeons Dragons lá na Caixa Preta da Grow, mais ou menos em 95. E quando eu não estou fazendo o papel de Galhardo e Fiana, eu penso o mundo em termos de GURPS. Desculpa. Sorry, haters. Né? Lauren. Boa noite. Então, a Lauren é historiadora também. Ela tem 7 gatos. Há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, escrevia para um site de Mago Ascensão. E hoje ela joga Exalted, Aberrant e o Star Wars D6 System. Né? Torondor. Gente. Então, o Torondor é gerente de projetos, fotógrafo e editor do blog Comics Revenge. Conheceu Tolkien RPG numa época pré-internet, adora analisar e desconstruir regras e sistemas que tecem os mundos de jogo. E a Vale. Então, a Vale é bióloga, tradutora e devoradora de fantasia. Né? A Val aqui é quem, eu acho que ela é todo mundo aqui é leitor ávido de literatura fantástica, mas eu acho que a Val é quem mais abriu o leque por enquanto, né? Com E certeza. por isso o interesse dela maior é em roleplay e cenários do que em regras em si, né? Acho que você é a única que não tem um sistema do coração aqui. Não. A gente, que, né, Eu a sou gente estava colecionadora de dados, não fanática por regra. antes da gente começar, a gente estava falando aqui, né? Tipo, eu sou de GURPS, o Torondor é de D20. Eu sou ateu, eu não tenho tanta preferência assim. Né? Os deuses do RPG me ajudando a fazer o personagem andar para frente e a história desenrolar, tá ótimo, cara. A gente E a, saindo feliz no final da aventura, tá bom. e a Lore, embora não esteja na biografia, mas ela está representando o Fate também, né? Em termos de sistema genérico, sim. Então, a nossa ideia é falar um pouco sobre os clichês do RPG que nasceram em Tolkien, né? E como se livrar deles. Tipo, ninguém aguenta mais, tipo, depois de 20 anos de RPG, ninguém aguenta mais clichês do RPG, né? Então, começar falando um pouco sobre o que são arquétipos e estereótipos. Boa. Vamos lá, deixa eu tentar ajudar nisso aí. Os arquétipos e os estereótipos, a diferença deles é assim: o estereótipo ou o clichê, que é como a gente colocou no título da palestra, né? Ele é uma fórmula, uma coisa que se repete, 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 repete. Às vezes a gente até esqueceu já qual é a origem dele. O estereótipo é isso aí, clichê, tá por aí também. Já o arquétipo, ele tem uma raiz muito mais... uma raiz mais... ele tem uma raiz mais próxima das histórias primordiais que todos os grupos humanos elas contam desde que a humanidade é a humanidade. Então, ele fala mais de coisas que são universais, que todas as culturas conheceram, todas as culturas vão conhecer, são lendas, histórias que elas vêm permeando o nosso mundo aí desde sempre, né? Então, por exemplo, o velho mago. Todo mundo, se eu falo o velho mago, vai pensar aí o seu velho mago, mas todos esses magos eles estão dentro desse estereótipo de mago. Daí a gente vai pegar, tipo, um tropo que nem o, o jovem órfão que depois recebe vai falar com o velho sábio e recebe a espada
que era do pai dele. A gente vai ter isso, o rei Arthur na Távola Redonda, recebendo a Excalibur do Merlin. Tolkien vai fazer a mesma coisa com o Aragorn recebendo a Andúril, né, recebendo do Elrond, que era até o tio distante dele, né? E você vai ter isso em Star Wars, com o Luke recebendo o sabre de luz que era do pai. A diferença é assim, como que isso é feito em cada um deles, né? E tipo, não é porque essa é uma ideia que funcionou em várias histórias que você vai simplesmente pegar aquilo e jogar no vácuo, né? Tipo, a gente precisa colocar um arquétipo, ele é uma ideia, né? Mas ele é uma estrutura, então você precisa colocar recheio naquela estrutura. Precisa colocar mais coisa em volta, né? Então, Então desenha de novo para mim o que é tropo. É esse remix? o tropo é essa ideia, né? Perfeito. O tropo, muitos arquétipos são tropos também, né? Que Uhum. nem o velho sábio. É, o tropo, ele é essa ideia essa ideia ou esse conceito é que o termo é muito amplo, tá? Porque ele vem do trope em inglês é simplesmente o clichê, o chavão, uma coisa que se repete, mas se você for pesquisar o tema, você vai ter tropos do tipo grupos em que cada pessoa usa uma cor e a cor de cada uma já identifica o temperamento ou a função na equipe, sabe? Você É, um- é descreveu um- bastante coisinhas que eu assistia na minha infância e adolescência. o líder de um Super Sentai sempre usar vermelho é um tropo, Exato. né? O Chosen One, o escolhido, é um tropo, né? É um arquétipo também, mas nesse sentido é um tropo, Perfeito. tá? É que esse termo tropo é muito amplo. Mais do que isso, Ele, ele é maior do que essa a martelação recorrente de falar, putz, isso daqui é a jornada do herói do Campbell. Não então, existe somente a jornada do herói, existem outras jornadas, são outros tropos. existem outras jornadas, e assim, não é porque os passos da jornada do herói são aqueles que você simplesmente colocar isso numa história significa que ela vai ser boa, né? Tipo, mas ok. A gente tinha falado de começar pelas raças, certo? Elfos, anãos e orques. E aí, todos os elfos são aquele povo lindo, maravilhoso que mora na floresta, são todos arqueiros. Os anões são os rabugentos que enchem a cara e moram debaixo da terra. E os orcs são bestas descerebradas, sanguinárias, etc. Mas assim, foi assim mesmo que Tolkien retratou eles? Começa por aí, porque tipo, esse clichê veio esse estereótipo de cada raça veio do Tolkien, mas foi assim que ele retratou cada uma delas? Eu Tipo, aposto 3 fios de cabelo de que os elfos não são tão bonzinhos assim. Na verdade, tem elfos e elfos, mesmo em Tolkien, né? Tolkien não inventou totalmente os elfos, ele foi pegando outros personagens que aparecem, ele foi pegando personagens de contos de fadas e de mitos que ele conhecia, e a intenção dele, quando ele criou a Terra-média, era fazer um mundo fantástico com um passado heróico que fosse legal e divertido para o pessoal da época dele lá na Inglaterra. Então, a Val falou, né? Ele não estava muito pensando, né, nesses temas que hoje são muito importantes para a gente, da questão da igualdade racial, a questão de a gente não repetir e reproduzir esses conceitos, né? Eu deixei juntar vários. Vale? Me ajuda, Val. Então, se alguém não conhece a história do como Tolkien veio a criar o Legendário, né, o universo dele, em primeiro lugar porque ele era
filólogo, estudante de línguas, e ele gostava muito de inventar línguas, idiomas, e ele criou os elfos, em particular, e a Terra-média, e todo o Legendário, para ele poder ter um povo que falasse a língua que ele criou. Então, essa foi a grande motivação principal dele. A segunda grande motivação que muita gente esquece hoje em dia, quando vai analisar Tolkien com um olhar moderno, contemporâneo, é que ele escreveu para criar uma mitologia para a Inglaterra. Ele sentia que a Inglaterra era uma das poucas culturas que não tinha uma mitologia própria, um panteão, um mito de criação e uma história épica, né, de sagas própria, né, como outras culturas têm. Então ele quis criar essa grande história para a Inglaterra. E quando você vai analisar, tem o Mandus e a Lauren conseguem se basear muito mais em conteúdo acadêmico, histórico sobre isso, mas quando você vai analisar uma mitologia, ela é muito mais baseada em grandes arquétipos e grandes lutas entre o bem e o mal do que tanto nesse pensamento de que pessoas individuais são pessoas individuais com tons de cinza, com dificuldades de personalidade, de moral e ética, né? Então, o mundo que o Tolkien criou é muito preto no branco, nesse sentido de você tem um grande inimigo, você tem um grande mal único e que o bem vai ir contra o mal. E aí, em algumas descrições, em algumas sagas, em algumas histórias particulares, você vai ter essa distinção de mas esse elfo não era tão bonzinho, mas esse humano foi corrompido, mas as linhas gerais do que ele quis criar era existe o mal, existe o bem, existe o mito de criação com o Deus único bom, e existe o anjo caído, e existem os povos livres e os povos corrompidos, né? Então, o Tolkien ele estava partindo de uma premissa extremamente cristã, porque ele era cristão convicto, né? Ah, mas assim, a gente começou falando dos elfos. Ele não criou um povo élfico, né? De cara, no surgimento dos elfos, eles já se dividem em três povos, com temperamentos completamente diferentes, com uma disposição completamente diferente. Então, a gente vai ter os Vanyar, que vão, basic, basicamente, depois que eles vão para o paraíso terrestre, eles ficam aos pés dos regentes do mundo e ficam lá, curtindo a eternidade, a bem-aventurança do paraíso terrestre. Você vai ter os Teleri, que vão ser o- é, provavelmente são a origem dos elfos do mar, em vários dos RPGs, né? Que são esses elfos com um amor gigantesco pelo mar. E você vai ter os Noldor, que tem um temperamento ó, completamente diferente desse estereótipo do elfo sábio, né? Alguns vão ser grandes sábios, que nem o Finrod Felagund, mas o Noldor mais relevante para as histórias é o Fëanor, que é completamente instável de temperamento. E é por causa dele que ocorre a boa Verdade. parte da história da Terra-média. Tanto na a habilidade dele de criação é o que leva ao desenrolar das histórias, a habilidade dele como artesão, mas o temperamento dele só traz desgraça, né? Então você não vai ter um tipo de elfo. Daí depois você tem os Sindar, que são os elfos cinzentos, que aí são aquele estereótipo de elfo da floresta, mas eles são os primeiros que aparecem como elfo da floresta, né? Os outros não são elfos Exato. de floresta, né? A Galadriel era uma Noldo, ela não é elfa de floresta, né? Ela estava lá, mas você tem um reino dentro de Lórien, assim como você tem um reino aí um pouco mais entre aspas em Ladris, né? Em Ladris, em
Valfenda em português, né? Em Rivendell. Mas daí a gente tem que sair dessa bidimensionalidade, né? E desse determinismo racial. Os anões de Tolkien também, tipo, eles não são esse estereótipo, né? Como que os anões são no começo do Hobbit? O que que eles fazem no começo do Hobbit? Eles chegam e dão uma festa. É uma das melhores partes do Hobbit que eu gosto, cara. A entrada deles e o começo do filme, história, livro, afins. Né? E uma das coisas que eu gosto muito nos anões é o quão juntos eles são. Né? O quão unido é o povo. Né? Em parte, talvez, por causa dos perrengues pelos quais eles passaram. Né? Que uma das coisas que eu gostaria muito de ver na mitologia de Tolkien era não só Moria em seu estado glorioso, né, mas mais histórias dos anões. Né. Eu acho que ia ser muito interessante pegar essas nuances, né, não só das glórias e das honras, como também dos vícios, né, que tem bastante que aparecem em momentos críticos na parte do Hobbit, por exemplo, né? Como também as outras histórias que fundaram e estruturaram os anões do jeito que eles pensam, do jeito que eles são, quase tanto quanto a gente teve esse foco na criação do mundo através da história dos elfos. Diga, Manos. Então, e uma coisa que no filme ficou até que retratado de forma ok, é que os anões do Hobbit, eles não eram todos guerreiros. Eles não são grandes guerreiros. Você tem lá uns três Um guerreiros, sommelier. você tem uns três guerreiros e o resto são outras coisas, né? O Fili e o Kili, eles eram basicamente batedores, mas como guerreiros eles estavam muito em treinamento, ainda deixavam muito a desejar, né? E a gente tem esse estereótipo do anão com machado, tipo, todo mundo adora machado. Eu tenho também o meu machado do Gimli, todo mundo ama. Mas, mas assim, esse é o único caminho possível? Não, né? Cadê no Hobbit da mesma forma, tipo, é, quase nenhum deles é guerreiro, mas todos eles tocam instrumentos, tipo, eles chegam na casa do Bilbo tocando, levando instrumentos que eles tocam depois da janta, tipo, tem uma grande festa, né? E daí a gente vai, eu acho que, assim, é mais fácil a gente deixar de ver os elfos e os anões como estereótipo, mas daí a gente cai na questão dos orcs, E sim, né? eu acho que a gente pode brincar um pouco e sair só de Tolkien, né? Porque eu acho que de novo, uma das mitologias bem aproveitadas ou bem explicadas, bem contadas, bem exploradas, é a mitologia de Warcraft, né? O jogo de 89, se eu não me engano, acho que o Warcraft 1 saiu em 89, né? E ele conta um mundo onde, assim, cara, eles têm um estilo de vida muito diferente do que é colocado os orcs de Tolkien são muito diferentes dos orcs de Warcraft, né? E eu vou até pedir uma ajuda para o Mandos para me resgatar o que aconteceu de onde eles vieram, porque eu já não lembro com a devida precisão, né? Mas os orcs em Warcraft, eles são uma raça como qualquer outra, caçadora como qualquer outra, né? Então, e até em um livro que naturalmente eu esqueci o nome, né? Ele conta a história pré-filme, né? Com toda uma parte filosófica e de respeito à natureza que a gente certamente não vê nos traços do filme e da própria história
do Senhor dos Anéis? Eu acho que eu posso dar uma entrada aqui com a parte de literatura. Inclusive para discordar, por favor. Eu acho sim, muito interessante que existe essa evolução, a gente consegue seguir cronologicamente essa evolução na literatura fantástica como um todo. Então, eu parto do princípio que o Tolkien, não vou dizer que ele fundou a literatura fantástica, isso é um debate complicado, mas ele é o que muita gente reconhece como a primeira grande obra de fantasia épica que é conhecido do público geral. E, de novo, o objetivo dele não era criar alguma coisa diversa ou pensando em psicologia, pensando em moral, era criar o preto no branco. Ele precisava de uma história épica de o bem contra o mal, e então você tem no Senhor dos Anéis, que é a obra mais conhecida, não vou entrar no mérito do Silma, que muita gente ainda não leu, tem muita gente que não conhece a fundo. Então, assim, o Senhor dos Anéis é muito claro quem é bom, quem é mal, né? Quem é mocinho, quem é bandido. E você tem o Sauron, que é o grande vilão, que é o grande mal, e você tem os orcs que são simplesmente, no Senhor dos Anéis, são simplesmente, você nem sabe de onde eles vêm, você nem sabe se eles são ou não elfos corrompidos, se eles são ou não uma mistura desses elfos corrompidos com humanos feitos pelo Saruman, dos Uruk-hai. São debates que estão muito mais a fundo no meio de quem discute Tolkien até hoje, depois de tantos anos, né, de publicação das obras dele. Então, assim, ali você não tem todas essas explicações, nossa, mas eles eram elfos que o Morgoth sequestrou e torturou e corrompeu e transformou, e aí isso é herdado pelo Sauron, e Sauron usa como bucha de canhão, né? Como Ferramentas, né? soldados para lutar a sua guerra. Você tem que eles são isso, eles são monstros, simples, pura e simplesmente eles são monstros. E eles estão ali para ser monstros, eles estão ali para ser o antagonista, para ser o que o bem tem que conquistar para chegar a ter paz, né, no mundo. Mas para frente, você tem o que eu considero, das leituras que eu fiz de fantasia, o herdeiro direto do Tolkien, para mim é o Robert Jordan, com o Wheel of Time, que está sendo publicado hoje no Brasil, A Roda do Tempo, e ele começa a dar alguns passos para mudar um pouco isso, mas ele ainda tem os monstros, ele ainda tem o Criador, ele ainda tem o Tenebroso, né, o grande vilão principal, e tem as hordas do Tenebroso, que são os Trollocs, que são monstros, eles são humanoides com cabeça de animais, eles são a bucha de canhão, a horda que vai ser morta em dezenas e dezenas nas batalhas grandes, mas ele já começa a focar em... Na verdade, o Tenebroso tem uma série de humanos corrompidos que foram tentados pelo poder e adquiriram um poder muito grande, porque a magia na Roda do Tempo já é muito menos sutil do que a magia em Tolkien, então você tem o poder da magia e você consegue... Então eles são humanos com poder que são malvados, mas você vai conhecendo eles e você vê as motivações e você entende mais ou menos o que tentou eles, por que eles caíram para esse lado, e você tem personagens que transitam do bem para o mal e do mal para o bem. E aí você tem, mais recentemente, a trilogia da herança, né? A série da herança do Pauline, o Eragon, em que você tem basicamente um humano que foi corrompido pelo poder e está tentando dominar o mundo, já não é mais um grande poder
mitológico, um equivalente a um deus que é intrinsecamente malvado. Não, é um rei que assumiu o poder e que não quer largar o poder, e que aí ele começa a espalhar essa influência dele. E você tem os Urgal, que são os orques do Pauline, mas eles não são monstros sem pensamento, sem moral, sem sociedade. Em algum momento é mostrado que eles são simplesmente criaturas não tão humanoides, que têm uma sociedade, mas que estavam sendo empregadas pelo rei malvado. E só por isso eles estavam lutando do lado errado da guerra. E em uma coleção de short stories mais recente, parece que é explorado, depois que passou a guerra, o que você faz com esse povo, que até então era malvado e era o inimigo, mas que na verdade tem uma sociedade própria, e você não pode simplesmente exterminar. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Você não pode simplesmente exterminar esse povo. E aparentemente ele constrói que eles são integrados à sociedade, e se um dragão eventualmente quiser ter um desses Urgal como cavaleiro, ele pode escolher, e o Urgal pode ser um cavaleiro de dragão, um estandarte do bem, como qualquer outro. Então, acho muito interessante que essa evolução é cronológica e passa com as gerações de fantasia também. Né? E a gente não está dizendo que não é divertido matar orc. Não é isso. Não estamos proibindo ninguém de matar orc. Mas é que, por exemplo, pegar Star Trek, Jornada nas Estrelas. A série clássica, que é mais ou menos da mesma época do Tolkien, você vê que eles colocam os Klingons como um inimigo, tipo, alguém que está destinado a ser inimigo e pronto, né? Nos anos 90, na nova geração, tudo bem, em termos de cronologia interna do cenário, é um século depois. Mas os Klingons estão integrados na Federação, né? E aqui, então, o Warcraft, na década de 90, tipo, bem depois do Tolkien, mas também mais ou menos na mesma época da Star Trek Nova Geração, reabilitou os orcs, mas a gente não... Mas no livro, no D&D, orc é no livro dos monstros, até hoje, né? Você tem meio orc, você não tem orc como personagem jogador, não no livro básico. No livro básico não, exatamente. E assim, e trouxeram Tiflin, trouxeram Draconato, e tipo, cadê os orcs? Por que precisa ser o meio orc? Por que você tem que ter um mal absoluto? Entende? A gente não está dizendo que não pode ter conflitos, tipo, guerra é um tema recorrente em literatura, em RPG, em tudo. Mas por que você precisa ter um mal absoluto? Tipo, mesmo na história do RPG, essa transição também foi se dando, né? O D&D lá e alguns sistemas mais antigos, eles também são muito. Estas criaturas aqui são boas, estas criaturas aqui são más. Então você vai jogar essa criatura aqui que é má como antagonista, essa criatura aqui que é boa vão ser os personagens dos jogadores. É interessante até, e aí quando a gente vai explorando essas diferenças das raças, o que é bom, o que é mal, hoje em dia a gente pode quebrar alguns desses clichês, justamente pensando isso. Por que todo orc ele tem que ser ruim? Será que dá para jogar com o orc? Como isso funciona, talvez, em outros sistemas? No D20 não, perdão, no D6 de Star Wars, você pode jogar praticamente com todas as espécies de alienígena que aparecem no Star Wars. De Ewok, aquelas raças muito pouco conhecidas. Eu estava jogando com Sulustan, né? Que é aquele cara com umas bochechas estranhas, assim, que aparece no Mandalorian. Pilotos muito bons.
Então. Exatamente, eu era um piloto. Eu fiz, de propósito, eu fiz o estereótipo, o piloto sulista. Eu gosto muito, quando eu tô jogando RPG, de pegar e fazer uns estereótipozão e depois ir mudando eles, no sentido de ir colocando mais camadas, né, de aprofundamento. E aí, quando você pensa nas culturas, né, que tem na Terra-média, as culturas que tem no cenário de RPG, a gente pode começar aí a colocar um pouco de enchimento, né, nessas coisas que a gente tem, que a gente conhece como básicas. Ter culturas que não sejam bidimensionais, né? E não ter tanto esse determinismo cultural, essa cultura é assim no presente, tipo, todo mundo dessa cultura é assim. Tanto que você vê que o personagem mais, novamente citando o D&D, você vê que o personagem mais popular de D&D, ou um dos mais populares, que é o Drist, ele é exatamente o quê? A quebra desse determinismo cultural dos Drow, né? E paralelo com esse determinismo, você tem uma imutabilidade, né? Parece que as culturas elas nunca sofrem alteração. Então, no caso de Tolkien, isso tem a gente tem uma questão que assim, essas culturas já surgiram assim e elas eram consideradas perfeitas. Agora, em todo RPG, em todo cenário, as culturas já surgiram daquele jeito porque o mundo foi criado daquele jeito. Porque um mundo que tenha evolução, por exemplo, né, um mundo que as raças não tenham surgido prontas, já não tem como ele ter essa imutabilidade cultural, de permanecer 6.000, 7.000 anos com a mesma tecnologia. Você falou de 6.000, 7.000 anos, eu acho que eu vou voltar para o game. Né? A gente falou de Warcraft agora há pouco, eu acho que um parente dele que se encaixa bem em termos de visão cultural é um outro jogo, também é RTS, que é o StarCraft. Tanto o StarCraft 1, para quem teve a oportunidade de jogar, saiu a versão remasterizada da Blizzard faz pouco tempo, e também o StarCraft 2, que conta uma história muito interessante, e nos dois jogos eles contam o tempo, eles contam a passagem do tempo e os acontecimentos sobre o ponto de vista cultural daquela raça, né? Então, quando você está jogando com os humanos, você é um cara jogando lá e você está vendo os eventos acontecerem na sociedade humana e, enquanto isso, você está brigando com outras duas raças de alienígena, né? E todas as outras raças de alienígena são monstros perigosos e odiosos. Quando você aí termina aquele seu capítulo, próximo passo, você está jogando com uma das pessoas que está tendo contato pela primeira vez e você é jogado dentro dessa raça, entendendo como ela funciona, entendendo qual é o propósito das ações que estão acontecendo. E o mesmo acontece com a terceira raça, e o nível que você tem de honra, o nível que você tem de lealdade, que você nunca tinha imaginado quando você jogou pela primeira vez com os humanos, você efetivamente percebe isso por literalmente décadas de jogo, inúmeros livros que foram lançados complementando a mitologia de StarCraft, né? E no final das contas você acaba chegando à conclusão, pelo menos é a opinião pessoal intransferível aqui, de que a raça mais odiosa no meio de todos esses ainda são os humanos. É interessante. Como é que isso acontece na história? Se a gente pensar, por exemplo, os antigos gregos, a maior parte das pessoas vão pensar que os antigos gregos são um bloquinho, assim. E o que eles vão imaginar é o que a gente sabe sobre Atenas.
Mas, na realidade, até chegar lá nesse bloquinho Atenas, que tinha a cidade-estado, que eram cultuados os 12 deuses principais, que eles guerreavam com os outros, com outras cidades próximas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estilo Guerra de Troia, por exemplo. Antes de chegar nisso, a gente teve uma evolução de uma série de povos que foram chegando ali naquela região, foram interagindo entre si, os deuses desses povos foram trocando uns com os outros, né? E formando o que a gente chegou. Então, mesmo uma cultura, quando a gente fala a cultura grega, ou a cultura inca, ou alguma coisa assim, a gente tem que pensar que isso muda com o tempo, né? Dentro da própria cultura, dentro ali daquele espacinho fechado. Isso é legal pensar em termos de RPG no Exalted, por exemplo. Porque, ao contrário dessa coisa que continua, tá, fulano de tal é sempre bonzinho, fulano de tal é sempre malvado, em Exalted, os Solares eles foram criados para proteger a criação e para ser os reis da criação, para ser aquele povo que faz com que a criação flua naturalmente. Só que aí eles abusam do poder. E isso faz com que os siderais, lá com os dragões, tomem o poder da criação da mão dos anátemas, dos solares, dos lunares, prendam todas as almas deles para eles não poderem voltar a reencarnar, e eles constroem uma sociedade que talvez seja até... Ela não é tão tecnologicamente avançada quanto a sociedade que os anátemas, que os solares e os lunares tinham na Primeira Era, mas ela talvez seja uma sociedade que dá mais oportunidades para outros povos. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo num pedacinho do mundo, ainda tem o resto da criação toda com outras coisas acontecendo. Isso é muito legal, né? Muito legal. E uma coisa essa questão de culturas que parece que não mudam, tecnologia que parece que não muda, foi uma coisa que sempre me estressou um pouco. E daí, tipo, se a gente pensar se a gente agora vamos para animação, em Avatar, de A Lenda de Aang para A Lenda de Korra, você já tem uma mudança completa na cultura do mundo, uma mudança tecnológica muito grande, né? Então eu acho que é um exemplo de como uma transição dessas pode acontecer num período muito curto de tempo. Alerta de gato, É. né? São 7, Qualquer. cara. Deixa eles terem Vocês opinião deles ganharam o também. troféu Bunda de Gato, Catastrophe. Se eu Esse é o puder Biaco. Achievement Unlocked. se eu puder puxar um pouco para literatura contemporânea, para literatura contemporânea, fantasia contemporânea, mais um de novo, uma série que está muito em alta, inclusive no Brasil, tá em português já, não sei até que livro que já foi lançado, é o Mistborn. Mistborn, do Brandon Sanderson, tem um RPG, saiu recentemente, tem jogo de tabuleiro e tem um RPG, que eu não joguei ainda, a gente está tentando achar gente para mestrar e para aprender as regras e jogar com a gente. Tem essa evolução muito clara na série, porque são várias trilogias ou várias séries separadas em períodos de tempo separados. Então, Mistborn era medieval. É completamente medieval, é um mundo diferente do nosso, que tem os seus problemas, que tem a sua magia específica, e é um mundo feudal, medieval, em que tem uma diferença, classes bem estagnadas, com trabalhadores, escravos, nobres, diferenças culturais e econômicas muito grandes, e de magia também. Então, existe guerra, existe revolução, existe um ponto de quebra no final da série que é todo o ponto da trilogia, é chegar nesse ponto e acontecer essa grande
essa grande quebra, essa grande mudança. Uma coisa muito épica acontece no mundo de forma mágica. A próxima série são 300 anos depois, e aí você tem um setting no mesmo mundo, na mesma cidade, na mesma região, com os mesmos características básicas do mundo, de um velho oeste. Então, assim, Ele salta do cowboys, feudal pro cowboy. Do cowboy, cavaleiro para o cowboy. começa a ter arma de fogo, começa a ter, então, toda a evolução tecnológica de espadas, que eram de madeira por questões da magia do universo, mas espadas e arcos, passa a já ter trens, passa a já ter arma de fogo, passa a ter carruagem. Você está vendo a transição de carruagem para carro automático, né? Automóvel, né? Automóveis, isso. E você tem uma história de detetive, tipo um Sherlock Holmes do Velho Oeste americano. E No você segundo tem bloco do Brandon Sanderson, né? O segundo bloco do Mistborn. Isso é a Era 2, né? Então você tem 3, 4 livros na Era 2. A Era 3, se não me engano, vai ser mais para o nosso presente, mais para a nossa época. E aí eu acho que a Era 4 vai ser um super futurista, cyberpunk, ou Uau! algo do tipo. A Bem. Era 4 já saiu? Hã? A Era 4 já Não, saiu? tá na Era 2 ainda. A Era 2 Na não Era 2. terminou ainda. Ainda Tá. falta um livro da Era 2. E você tinha comentado do Wheel of Time antes, né? Está sendo Nossa, publicado no Brasil e está com a série em produção. E o Wheel of Time ele mostra muito bem, não uma evolução tecnológica, mas uma transformação cultural também. Por ser uma história que passa num ponto de ruptura e tudo mais, né? Mas ele mostra uma transformação cultural muito grande por causa da evolução da magia, né? Por causa da transformação da magia e o impacto assim, é difícil falar sem dar spoiler de coisas importantes da série, Gente, pode conter mas spoiler. Fica o aviso, é meio tardio Não, da gente falar isso. então, Nós estamos mas, controlando, mas sempre existe esse né? É risco. difícil, não, pensa em Star difícil Wars, entrar João. muito sem dar detalhes, mas mas você tem uma transformação muito rápida por causa de umas transformações equivalentes a, por exemplo, na época no nosso mundo, na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Uhum. Você vai ter uma transformação com a energia nuclear, com bomba atômica, etc. Então imagina, tipo, d- esse nível de poder mágico, ou quase, né? Você tem uma mudança total, que é o que a gente teve no século XX, com o- aviação, tanques, armas teleguiadas, tudo isso é do século XX. Imagina esse mesmo tipo de impacto, mas com magia. O... tem um livro muito interessante, já velhinho, né? Uma série chamada Encarnações da Imortalidade, do Piers Anthony. A premissa dele, ele começa com a, a encarnação da morte, né? E a apresentação do mundo dele é que assim a magia é descoberta como se fosse uma tecnologia, como assim ela é só uma outra ciência que você explorou, uma outra tecnologia, uma outra vertente de tecnologia, né? Então nessa brincadeira, se você olhar o salto que você tem da Idade Média, dos preceitos que as pessoas tinham, como é que você encarava a tecnologia, como é que você encara religião, como é que você encara classes sociais. Você tem
uma perspectiva que onde o existir ou não da magia, né, pode ser um aspecto absolutamente indiferente, como, por exemplo, nesse aspecto do livro, né? Ou então ele pode trazer uma vertente completamente nova, né, do, do que você está comparando, de como você vê o mundo, né? E aí eu acho que legal que a gente já consegue entrar no último ponto que a gente tinha comentado de discutir, que é a questão de magia, né? E como isso também parece que foi evoluindo com a evolução da fantasia e com a evolução. Eu acho que os RPGs deram uma impulsionada muito grande nisso, né? Porque se você pega Tolkien, não tem magia, não tem, assim, tem uma As, magia as, muito sutil, tem uma magia muito de leve, mais relacionada a o quão você está próximo da criação do mundo, quanto você está próximo da parte espiritual do o, mundo, o e aí você problema do consegue. Tolkien é que a magia, as bolas de fogo acontecem fora da câmera, né? Então a gente, assim, 99% das vezes a magia é sutil. Uhum. Mas tem o relâmpago ou a bola de fogo? Tem alguma coisa nesse sentido, mas Mas acontece fora da câmera. quem Aonde que faz essa magia? É o Gandalf, que, que é um né? dos poderes que estava lá durante a criação do mundo, porque ele é apresentado para a gente como um velho mago sábio que faz os fogos de artifício no Hobbit, que faz a luta com o Balrog no Senhor dos Anéis, mas ele é um Maia, que quer dizer que ele existia antes da criação do mundo, ele é um poder angélico, digamos assim, né? Fazendo a comparação de que Tolkien era católico, vamos estabelecer essa comparação que é mais fácil. Ele só era menos poderoso que os Valar, mas ele era do mesmo estirpe dos Valar, ele era um Maiar, ele existia antes da criação do mundo, ele ajudou a pôr a mão na massa e criar o mundo. Então, acreditar que ele ainda tinha um pouquinho dessa capacidade de manipular a realidade é muito fácil, mas um elfo não tinha tanto essa capacidade, mas tinha mais do que um humano. Um humano já praticamente não tem essa capacidade. Né? É engraçado que nos escritos do Tolkien de análise sobre o tema, ele aparece falando que ó, a capacidade dos elfos e tal era subcriação, né? Era uma criação secundária, porque você tem um criador que controla, que é quem engendrou o mundo de alguma forma, e você tem essa subcriação, que é você usar parte do seu poder pessoal para transformar as coisas, né? Então, por isso também que o Sauron, Morgoth, eles vão se detonando ao longo do tempo, à medida que eles vão usando o próprio poder, eles vão gastando a essência deles, né? Uhum. A Blood magia Magic. não é uma para Tolkien a magia não é uma coisa externa, né? Não é tem mana fluindo aqui em todo lugar e o mago é a pessoa que treinou para canalizar aquele mana, né? Também não é uma coisa que nem o D&D, é impressionante como estamos martelando aqui em D&D, mas só porque é o mais conhecido, né, gente? O ainda é o carro-chefe, É uma né? referência forte. Mas é a referência, né? É o que aparece nos desenhos, filmes, séries, etc. E o D&D não se livrou, né? Do velho estilo de memorizar magias. Você tem trocentas classes de personagem que foram criadas depois que usam outros sistemas. Mas o mago, tipo, não se livrou do memorizar as magias todo dia de manhã, ler o seu grimório. Aí você pega outro sistema, nenhum outro sistema eu acho que trabalha assim, né? Aí a gente tem aquele contraste, né? GURPS tem uma infinidade de magias, cada magia é uma perícia,
Então, um mago é alguém com uma quantia absurda de perícias, né? Mas cada magia é muito específica, umas são pré-requisitos para as outras. Você realmente vai construindo uma coisa. Que eu acho que eu tinha comentado antes da gravação, que eu sempre tive a impressão que o Pauline puxou um pouco disso no segundo livro do Eragon, quando o Eragon está sendo treinado, tipo, vai seguindo uma progressão natural, né? Que em D&D não existe, tipo, tem diferença nos níveis dos poderes, mas você não precisa saber bola de fogo para aprender bola de fogo explosiva lá na frente. Quer dizer, pode Não ser é uma que em alguma skill tree, edição né? Não é precise, uma. mas não é uma skill tree. E o GURPS, a magia é uma skill tree. E em vários outros sistemas é skill tree, e em paralelo você tem sistemas que nem o Ars Magic ou o Mage de Ascension, que você tem o, o, aquele aspecto da realidade, dá para a gente comparar com as joias Do dos infinito? Vingadores, né, as joias do infinito, Sim. né? Você conhece aquele aspecto da realidade, então você faz o que você quiser dentro de certos limites naquele aspecto da realidade. E a gente tem os sistemas que misturam todas as formas, né? Eu sempre vou falar de GURPS porque é o do coração. Em GURPS você tem vários outros sistemas paralelos de magia, magia ritual, contato com espíritos. Você tem também essa coisa de um sistema próximo ao de Ars Magica e de Mage, né? Enfeite como que ficou, como que é? Eu realmente não me recordo. Depende de qual adaptação, de qual jogo você está jogando dentro de Fate, porque Fate também é sistema genérico, né? Mas, no geral, o Fate, como ele é mais narrativo, ele traz uma flexibilidade maior no sentido de que você usando seus Fate Points, que você tem lá uma quantidade mais ou menos pequena, mas é uma quantidade considerável de Fate Points para usar a cada aventura, usando os Fate Points e usando as características do seu personagem, você pode criar algum efeito que você não tinha inicialmente, né? O que é muito interessante. O que eu falei de skill tree, de árvore de perícias, tipo, você tem a magia de nível 1 que você precisa conhecer para poder ter as de nível 2, que você precisa conhecer para ter as de nível 3, e assim por diante. Uma Mais coisa... ou menos no esquema de joguinhos tipo Diablo. Você vai Diablo. construindo. Hoje a Uhum. gente está no Diablo 4, né? Diablo 3, Diablo 4. Esquema O MMO. primeiro é de 96 e a gente começa no. Este carinha vai dar. Ele me libera o acesso a magias desse tipo, um Então, pouco mais poderosas. E aí a gente vai construindo em cima e, do que já e existe, né? GURPS, o sistema clássico de magia, o sistema básico de magia em Aham, GURPS é construído exatamente dessa forma. show. Então, Uhum. o, você começa com uma magia de criar chama. A partir dela, você vai seguindo lá, tipo, 10 magias diferentes na escola de fogo e precisa conhecer 10 magias de fogo para poder aprender Fireball. Tipo, Ou, é esse tipo. Só Uhum. que eu acho que uma coisa que ele traz e que no D&D eu sinto falta é exatamente a parte de magia sutil, porque você não precisa criar um mago de combate. A velha piada de que é, Fireball não é a resposta, Fireball é a pergunta e a resposta é sim, né? Se tem um problema que você não consegue resolver com Fireball, é porque você não tacou Fireball suficiente em cima dele, é, a- que é o meme em cima, o meme de D&D, né? E, tipo, em GURPS você pode criar um mago baseado em magias de controle do corpo. Então você não precisa atacar bola de fogo nas pessoas. Você pode causar dor e fazer elas se ajoelharem. Você pode que fazer elas se fofo. baterem, né? Você É tá, legal você tá, fazer as você tá, pessoas. você tá aumentando daqui a pouco essa conversa vai virar censura 13. Não, então vamos jogar o censura, a Censura frase livre, mais por favor. clássica. Mantenha a censura livre.
A frase mais clássica de Wheel of Time é simplesmente agora vai vir um spoiler, final do sexto livro, tá? Pula aí 10 segundos de vídeo. Ashaman, kill. E é uma cena de fazer cabeças explodirem. Ok. Pronto, acabou o spoiler. Não, Uma realmente. outra coisa que os RPGs herdaram do Tolkien em termos de magia é não só o mago que faz a magia diretamente, mas os artefatos e os itens mágicos, né? Que já existiam, é claro, em várias mitologias antes, mas eles têm aí um papel grande na obra de Tolkien. Inclusive, é o Senhor dos Anéis, por causa dos Anéis de Poder, né? Que foram criados e que eles controlam uma série de coisas. E um anel que governa todos e é o corruptuzão, sei lá como que fala isso. O grande corruptor. O grande corruptor, pode ser. E, por outro lado, a gente estava discutindo no grupo esses dias sobre e o frasco que a Galadriel dá para o Frodo, e aí ele invoca o nome de Varda no momento de necessidade e aquilo ajuda ele a derrotar, né, a Laracna. É uma magia? Mas tem tantos elementos por trás dessa magia que não é só um item mágico que ele ativou na hora, que vamos lá, é a luz de uma Silmaril, que foi a Silmaril, que foi a redenção da raça humana, digamos assim, que o Eärendil leva de volta para Valinor para implorar que os Valar protejam os humanos que estão na Terra-média. E aí ele é jogado para o céu para proteger contra a volta de Melkor, para proteger a raça humana, né, e a Terra-média contra a volta de Melkor. É a luz dessa estrela, que era uma Silmaril que vem de um poder mais antigo, refletida no espelho da Galadriel, que é uma elfa antiquíssima, poderosíssima, que criou aquela água com a intenção dela e coletou aquela água com a intenção dela, colocou a intenção dela no frasco, e aí deu para o Frodo, que era alguém de coração puro, que tinha uma missão nobre a cumprir, que no momento mais escuro chamou o nome de Varda, que é a Senhora das Estrelas, a mais poderosa entre as Vali, e isso causou que a magia acontecesse para ajudar ele naquele momento, né? E assim, Deus Ex Machina de novo. A luz das Silmarils é a luz das árvores, né? Quem que destruiu as árvores, quem consumiu a luz das árvores originais, né? Ungoliant, a mãe de Laracna. Só que a filha não aguentou o tranco quando foi confrontada, né? Tipo, a mãe era tão poderosa que conseguiu destruir a coisa mais bela que existia no mundo. A filha não segurou o tranco. Acontece. Mandos, eu só queria jogar para você, já que você fez a comparação e o spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas é o maior spoiler. E já que a gente está falando de magia sutil ou magia bola de fogo, como que ele acendeu o cachimbo, Mandos? Putz, então, não sabemos. O cachimbo estava aceso. E assim, eu poderia falar 2 horas inteiras só de sistema de magia na literatura. Eu já mergulhei a fundo em como que funciona o sistema de magia de Harry Potter, já mergulhei a fundo em como que funciona o sistema de magia do Eragon, do Dresden Files, que é uma série de fantasia urbana com o melhor bruxo chamado Harry da história da literatura. Melhor bruxo chamado Harry. Da história da eu adoro literatura, mergulhar não em é o sistema de Potter. magia. Os sistemas de magia do Brandon Sanderson são absurdamente incríveis. E o sistema de magia de Wheel of Time, a pergunta que fica é como que ele acendeu o cachimbo? Eu tenho Wheel uma of pergunta. Time? Isso é o Wheel of Esse é Time, o Wheel of Time. Só que é tipo, é uma pergunta que é a asa de Balrog, sabe? É uma pergunta que causa guerra santa no fandom. É uma pergunta Gente, você que está nos filosófica de como a assistindo, magia deixa aí nos comentários, Balrogs têm asas?
É uma pergunta filosófica de como funciona a magia nesse mundo. Se você assistiu o negócio de o primeiro filme do Senhor dos Anéis, você viu o Balrog Boleta, né, que é uma mariposa, depois me foi corrigido. Baurogoletas, baurogalinhas. Se tem asa, por que não voa? Pois Né? é. Ué, Ah, a Ema não voa? Pinguim não então, voa? pinguim, né? Bauro pinguim. Bora o pinguim. Eu É, acho que tem um último ponto que eu queria perguntar, e aí saindo quase, estourando o nosso tempo, pegando o nosso... antes da gente falar o que aconteceu com os magos azuis. A gente corta. Eles travaram, um parou o outro no jogo de Magic, tá pouco a boa mão, eles pararam de jogar. É azul, Não, azul. eles Eles deram estão tela azul, parados, na é Mago verdade. Azul, cara. Eles estão Eles se parados em algum lugar. counteraram. Eles se Mano, deram Eles são counter, eles azuis, estão eles se parados. counteraram. Mandos, desde quando azul joga? Azul não joga e não deixa os outros Nem deixa jogarem. jogar. É um não Os jogo. magos deram tela azul, gente. Essa é a verdade. Mas segue aí, Taruna. Não, é assim, a gente falou um pouco por cima dessa parte de magia e eu estava pensando um pouco, ainda falando de cultura, falando de magia, falando de formação, de a formação cultural de um povo ou de um aspecto de um grupo específico que foi criado e moldado para lutar uma guerra, e uma vez que a guerra acaba, né? Qual é o papel deles na sociedade, qual é a busca, qual é a nova busca deles por literalmente significado, né? Voltando para o RPG, eu acho que a minha principal referência são os Warforged do Eberron, né? Que eles são basicamente, colocando isso de uma maneira simplista, droids feitos por magia, né? Foram feitos para combater e assim, em algum momento a guerra acaba. E aí, o que você faz com esses caras? Né? O que você faz com todos os caras da Primeira Guerra e os da Segunda Guerra, que uma vez terminada a guerra, eles voltam para casa, né? Mas eles voltam todos com as cicatrizes de batalha e traumas e PSD, né? Desordens de PSD. traumas, PSD. Estresse Transtorno de estresse. Estresse transtorno pós-traumático. de estresse pós-traumático. Obrigado. Né? E aí a gente tem esses cenários reais que a gente vivenciou em termos de cultura, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e isso daí acontece ainda hoje, né? Se você olhar com um pouco mais de atenção no que está acontecendo no mundo, né? E a formação da cultura e como que a magia, que hoje a gente chama de tecnologia, né? Pode se misturar nessa relação, né? Né? E, tipo, voltando aos Fui orcs. longe, né? Um Desculpa. ponto... Voltando para os orcs. Não, voltando aos orcs, por exemplo, um ponto interessante para se começar um cenário seria o seguinte, você começar uma campanha, tipo, você ter passado por uma primeira era, em que você teve um mal absoluto que criou os orcs para servi-lo e não sei o que, não sei o que lá, e no final dessa primeira era, esse mal absoluto foi destruído. E agora os orcs estão por conta, que E nem aí? os Warforged. Tipo, agora os orcs são livres. E aí? O que fazer com a liberdade dos orcs? Né? Já seria uma coisa. Tipo, eu tenho um player meu, a última campanha que eu estava mestrando, eu brincava, né? Eu falava, olha, eu redimi os goblins, mas os orcs ainda são maus para a gente poder matar de vez em quando, né? Eu tive um player que na primeira sessão ele virou e falou, então eu vou redimir os orcs, vou virar o Messias dos orcs e vou Messias dos orcs. conduzi-los à liberdade e à redenção. Mas a gente tinha falado, por que a gente falou de colocar os magos azuis na pauta? Porque aquele ponto de que jogar na Terra-média é uma coisa travada. É uma coisa travada porque a gente tem o grande evento definidor, você tem a Guerra das Joias na Primeira Era, e daí na Terceira Era você tem
a jornada do Bilbo com os anões e a Guerra do Anel, né? E é um saco jogar em mundo que é travado por um grande evento. Daí o que que sobra para nós? A Segunda Era, tanto é o que sobra, que é onde vai se É o passar a série que clássico. está em produção, né? A gente sabe que acaba na queda de Númenor, mas dá para se criar muita água lá dá para passar, falar em passar muita água, sendo que Númenor afundou é triste, né? Mas dá para Eu rolar achei que foi de muita água propósito, velho. antes de Númenor cair. Faz muito tempo que eu não sou Númenoriano. É, é. E os Magos Azuis foram para o leste, onde pode ser que eles tenham inspirado muitos povos na luta contra a dominação de Sauron. E daí a gente cai nessa situação. A gente não conhece o leste da Terra-média. Existe um leste todo para ser explorado, né? Existe todo um caminho de mundo que não tem nenhum mapa definido direito, né? São os pontos Tolkien, possíveis para você explorar, né? Você pode trocar o tempo, né? Você pega depois da Quarta Era, né? Ou você pode pegar essa Segunda Era que você comentou, você tem o grande evento antes, o grande evento depois, e pode ter alguma coisinha fluindo no meio, né? Que dependendo do tempo que você vai jogar, ou de quais são os arquétipos, quais são os personagens, você tem bastante espaço, né? E tem a busca geográfica, né? Você pode ser um cara você pode pegar um personagem que não tem nada a ver com o mundo e de repente ele é um mensageiro do leste explorando e que tropeçou, caiu ali no Ou caiu como em era a Mordor. relação dos orcs com os povos do leste, com os humanos do leste, né? E de repente você tem povos humanos, os Haradrim, os outros povos do leste, e eles estão convivendo com os orcs há tempos, porque não tem a história de como que esses povos estão convivendo ali com o Sauron e com os orcs, e aí de repente chegam os magos azuis e falam assim, oi, então, na verdade, tem uma outra forma, vocês não precisam viver desse jeito, vocês não precisam se submeter ao Sauron, e aí, o que acontece? dá para gerar umas histórias de aliança rebelde, né? Dá Porque o para gerar, máximo que é tipo, dito é que talvez se os magos azuis não tivessem ido para o leste, as hordas de Sauron seriam muito maiores na Batalha de Pelennor, né? Na né, batalha então, final do Retorno do Rei, mas a gente não sabe a gente não realmente. sabe a medida, Será que houve outras guerras no leste? A gente não sabe. Aquele contingente de orcs, supondo que sejam só orcs, né, não esteve na Batalha de Pelennor. E a Ou gente, eles foram para algum lugar, ou eles também, ou então você pode ter o cenário onde dissidentes, e aí aquele teu personagem, aquele seu Messias foi lá e levou boa parte dos orcs para um né, outro caminho, por aí vai. outra possibilidade que o Tolkien levanta é que eles tenham criado cultos, espécies de cultos de poder, de magia, né, naquela região. Então, assim, na verdade, uma informação bem interessante do Contos Inacabados é que quando fala dos magos, fala que 5 eram os principais. Não necessariamente os únicos. Não necessariamente os 5 que a gente conhece, o Saruman, Gandalf, o Radagast, o Alatar e o Palando, são os 5 principais. Não são os únicos. Tanto que no... Cadê o Coda? Eu não vou achar aqui na estante. Mas tanto que no Coda tinha, no RPG de Senhor dos Anéis, da época dos filmes, tinha a previsão de você poder jogar com um mago não tão poderoso. Aí eu não sei se seria um Maia bem menos poderoso, um Istar bem menos poderoso, ou se era tipo alguém que era discípulo deles. Eu tenho o livro, mas eu não cheguei a jogar. Pois O- é, eu não gosto de jogar na Terra-média. Uma exploração Confissão. muito legal, voltando para a minha área da literatura, desse aspecto, é que o Mandos é o único que conhece aqui para concordar comigo.
é na Roda do Tempo, de novo, Shara. Shara é um continente, ilha, um pedaço do continente escondido ali do lado, nem aparece no meu mapa, que tá ali que vocês não enxergam. Que tem uma cultura completamente separada, que é mencionada 2 ou 3 vezes, mas de repente no final eles aparecem e você tem... Puta, é verdade, tinha uma história inteira correndo. Enquanto a história principal no continente principal estava acontecendo, aquele país, aquele continente não estava parado no tempo, tinha coisa acontecendo lá. E isso vai afetar a nossa história em algum ponto, de alguma maneira, né? Então isso também aparece em outras obras, né? E, Uhum. normalmente, quando a gente está criando um cenário de fantasia, tem muita gente, principalmente se pega nisso, porque é Europa medieval. Gente, não existe só Europa, não existe só medieval. Começa por aí, né? Ah, um Mago de Terra-Mar da Ursula Le Guin está aí para provar isso, Fantástico, né? fantástico. Mas assim, primeiro essa desculpa de que na Idade Média era assim. Não, não era. A Idade Média não, a Idade Média é uma coisa Não, muito mais ampla, muito mais diversa. Você fala Idade Média, você está falando de 1000 anos e não era do jeito que entrou numa ponta, não saiu na outra, tá? Se você falar, tipo, mas... Então, por exemplo, cidades e universidades são uma coisa por volta... No século X você já tem grandes cidades, no século XI você tem as universidades, então aí você já vai ter, tipo, uma burguesia influente, guildas influentes, né? Ou as pessoas pegam sempre, tipo, aquela nobreza lá em cima e o camponês esmagado. Não, pera, você tinha servos, mas você tinha homens livres, você tinha pequenos proprietários de terra, você tinha artesãos, você tinha O clero. comerciantes, né? É, daí você tinha pequena nobreza, média nobreza, alta nobreza, uma série de coisas, tipo, papel de gênero, as pessoas acham que é preto no branco, que tipo, que mulher ficava em casa e pronto. Nem sei como que as pessoas chegam no, né? Mas as coisas eram muito mais complexas. E daí, tipo, também, quando a gente está criando um mundo de fantasia, o pessoal faz copy-paste, né? Copia e cola culturas, mas copia e cola o estereótipo daquela cultura. E, tipo, é muito mais divertido você pegar e misturar, dar uma estudada mesmo, né? E construir culturas para o seu cenário. Tipo, só de você pegar, misturar um sistema de governo de uma região específica, né? Com a o relevo de outra já dá uma diferença absurda, né? Porque já vai influenciar toda a estrutura social daquela cultura. Acho que uma referência interessante de culturas reconhecíveis, mas ainda assim fora de contexto, são a série animada do Avatar, né? Sim, Avatar, o último é o último Airbender, tá? Não é aquele filme longo pra caramba, Os Caras Azuis. Tá? Que você consegue encontrar não só culturas regionais bastante diferentes, como você tem várias artes marciais ali embrenhadas na cultura do povo, artes marciais bastante únicas, peculiares e alinhadas com os elementos de cada um deles ali. No Exalted você também tem um mix and match de culturas diferente, né? Você pegar ali onde os dragões estão, é a parte mais oriental, no sentido de Japão, talvez China, mas ali logo ali do lado tem a cidade que é tipo a Grécia ou a Roma Antiga, tem Great Forks. E aí você sobe mais um pouquinho, tem uma outra coisa. E a diversidade da criação é gigantesca, assim. Tanto a diversidade né? de Exalted com a qual você pode jogar, quanto a diversidade
das culturas nos lugares por onde você quer que esses Exalted transitem ou não, né? Tem o povo lá de Burning Sands, né? Que são tipo os árabes, tem muita coisa. Então, E pensar nessa diversificação é muito legal. e uma coisa que as pessoas sempre esquecem é que, assim, comércio sempre existiu. Comércio é a base né? Comércio é a base da interação cultural. Tipo, mais do que a guerra, mais do que a conquista é o Muito mais e muito comércio. mais frequente. E se você tem comércio, você tem rotas de comércio. Tipo, se você pega Timbuktu, na região do Mali, tipo, um- é uma cidade gigantesca, mas que ela era a rota de comércio, era o hub, né? Era o ponto de encontro do norte da África com o sul da África e, e das interações comerciais naquela região. Você pega os, você pega na Escandinávia, tem estátua de Buda que foi achada lá no meio do terreno viking. E aí, Uou, como é que fica ai, as pessoas não saíam de casa, não sei o quê. As pessoas não saíam da vila que elas tinham. Então, sim, se você era camponês, existia uma chance muito grande de que você não se deslocasse tanto, claro, né? Mas comércio sempre existiu. E aí, quando você pega a moeda árabe, e estátua de Buda entre os vikings, né? Então, custa nada dar uma olhada nos relatos de viajantes. Um dos mais famosos é o do Ibn Fadlan, que é o que inspirou o filme do 13º Guerreiro, né? muito bom, cara. Um árabe entre os vikings, e aí não é nem na Escandinávia, né? Era os Rus no, em Kiev, né? Mais Aí ou você está menos na falando região Rússia. de Kiev. Ucrânia. Então, eram os Limpa a Rússia, tá. Kiev, capital da Ucrânia hoje, né? Uhum. Então eram vikings que fundaram aquela região, né? Fundaram o que a gente tem como cidade naquela região. Ah, o Império Bizantino, a Guarda Vareg, que era a guarda de honra viking do imperador. Guarda de honra viking do imperador. É, a Guarda Vareg. O Harald Hardrada, quando a família dele perdeu o trono, é, ele foi em exílio com o grupo dele, a guarda já existia, mas ele entrou para a guarda e ficou ficou uns anos lá, obtendo fama e tal, e experiência até conseguir voltar e reclamar o trono dele. Uma coisa que a Uhum. gente nunca viu na história, né? Nunca foi usado de plot de literatura, né? Acontece na vida real também. Acontece alguma coisa, você tem que fugir, passa um tempo, aprende, evolui, Hakuna Matata, depois você volta para pegar teu trono de volta. Hakuna Matata. É um bom jeito de Agora encerrar, né? o Hakuna Matata. Hakuna Matata. Acho que a gente encerra com Hakuna Matata. Então agora os- a- o, o exílio no exterior para o seu personagem se tornar um guerreiro e poder reclamar o trono dele, ó, agora se chama Hakuna Matata. A história do 13º Guerreiro é muito boa, cara. Se vocês aí assistindo o vídeo não tiveram a oportunidade de conhecer, Filme aproveitem, porque antigo, é uma né? Filme história de velho. muito bem. Não, a história é muito bem contada, né? Vale muito a pena conhecer. Se você nunca teve contato com Tolkien e não entendeu nada, for começar a ler uns livros, começa pelo Hobbit, pelo amor de Deus. Não começa pelo Silmarillion, que nem eu, É. que você vai. Não vai ficar bem depois da Você começou cabeça. pela ordem cronológica, você começou pelo Silma. Sim, 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 sim. Assim como Star Trek, tipo, pela ordem cronológica, assim como Doctor Who. Vamos começar pelo piloto preto e branco que não foi ao ar. Típico. Prático. É, Como deve ser. como deve ser. Seguir a ordem Rigidamente. cronológica de lançamento, Skill né? Worlds também, né? Discworld.
Nem falamos de Discworld. É que também Não. Discworld é tão... leiam Discworld. Porque, tipo, dá tantas invertidas em tropo e estereótipo e etc, né? É uma ótima Tem, forma de reconhecer quais são os grandes clichês, é quando tem paródia em cima, né? né? Quando você encontra o Cohen no Bárbaro, né? Cohen, quais são as melhores coisas da What's vida? good Como é in que é? life? What's good in life? É cuecas limpas, meias secas e uma refeição quente. Ele, poxa, eu achei que você fosse falar outra coisa. Ele, cara, depois de um tempo cansa. As prioridades vão mudando com o tempo. Pois é. Então acho que a gente fica aqui pelo Hakuna Matata, Uma boa, uma na boa. Mari, e nos vemos no Dia Nacional do RPG do ano que vem, ou antes disso, em alguma mesa por aí. E obrigada por terem visto aí, né? Nosso debate e E estarem aí com a gente. Né? Qualquer coisa, como que mandem tá? perguntas. Vocês estão assistindo uma gravação, a gente não vai responder os comentários de vocês ao vivo, mas a gente está provavelmente no chat respondendo perguntas de vocês no chat do YouTube. Então E aproveita, deixa comentário aqui embaixo. Né? podem Deixa deixar pergunta aqui que a gente comentário. responde. Deixa seu joinha, se inscreva no canal. Provavelmente Né? vocês conseguem achar nosso contato aí no site do evento e quiserem conversar com a gente arranja uns grupos para conversar. E Bom Dia Nacional de RPG. agradecemos a organização pelo convite e procurem a Toca São Paulo no Facebook, né, no Instagram, em todas as mídias. Eu vou ver se a gente deixa o Linktree da Toca na descrição do vídeo, vou pedir para a organização, tá? Mas procurem a gente, entrem para Toca. Quem gosta de Tolkien ou quem odeia Tolkien, entre para Toca. Daí você venha nos dizer por que Tolkien é um saco e você odeia. Ok? Até mais e obrigada pelos Até peixes. mais, pessoal. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Vida Tchau, longa e tchau. próspera.